Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas, diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. Antes de eu apresentar as minhas convidadas, olha só, gente, convidadas. Hoje eu tenho duas convidadas super especiais, umas meninas lindas, muito simpáticas, vieram de Botucatu só para conversar com a gente. Antes de eu falar delas para vocês, quero me apresentar. Talvez você está chegando aqui agora pela primeira vez, não sabe quem eu sou. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast. Tenho aqui alguns dos meus livros. Um dos meus livros, o meu principal livro, eu me esqueci hoje dele, é um livro sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Você pode encontrar aí o meu livro na descrição desse vídeo, tá? E se você quiser comprar, você pode achar também ele na internet. E como pedagoga, tenho escrito alguns livros infantis para ajudar as crianças. Meu primeiro livro se chama A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. As meninas que estão aqui, elas entendem tudo de criança. E esse livro aqui eu escrevi para ajudar as crianças que não querem ir para a escola. A minha filha teve uma fase na vida dela, assim, lá para os 9 anos de idade, que ela não gostava de ir para a escola, reclamava todos os dias. E aí ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola, porque tinha um problema de saúde, e essa criança ensinou uma grande lição de vida para minha filha, e ela, a partir de então, aprendeu a agradecer, né, pelo fato de acordar, o simples fato de acordar de manhã com saúde e poder ir para a escola. Ir para a escola é uma dádiva, e nós temos que ensinar isso para as nossas crianças. Também lancei um livro para ajudar as crianças na escola sobre bullying, que se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Esse livro aqui é para mostrar para as crianças o quanto elas são especiais, o quanto elas são únicas e que todos nós aqui nessa terra, tanto elas que são pequenas como nós adultos, todos nós temos uma missão aqui nessa terra e nós temos que descobri-la. Então, nós temos que combater o bullying, dizer não ao bullying, não deixar o bullying acontecer nas escolas, em lugar nenhum, mas principalmente nas escolas. Então, esse livro aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, é para ajudar as crianças que sofrem bullying. Escrevi também um livro que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. É um livro que exalta o povo nordestino, o povo brasileiro. Aqui eu falo sobre o Pedro, que é um menino real, aqui da nossa cidade de Bauru, que tem uma cordelteca aqui na cidade, com mais de 3.000 cordéis. E o Pedro é apaixonado pelo Nordeste, pelos cordéis, pela literatura, pela música, pelo povo nordestino. E aqui eu conto um pouco da história, né, do nosso país, do nosso povo nordestino e também a história do Pedro. Se você quiser saber mais a respeito, é só entrar aí no link na descrição desse vídeo e saber mais sobre o livro. Também escrevi um livro que se chama Minha Gatinha Marie, que conta a história real da nossa gatinha que foi encontrada durante a pandemia. Essa gatinha, ela estava numa lata de lixo, abandonada, e a minha filha estava muito triste, muito só por causa da pandemia, e essa gatinha trouxe muita amizade, muita alegria lá para a nossa família. Então, é um livro muito lindo para você contar para o seu filho na hora de dormir. E recentemente, meu último lançamento foi essa coletânea, que tem 30 histórias de 30 mulheres, mulheres reais, mulheres resilientes, mulheres que têm força, coragem, fé. Aqui eu conto a história delas, de como elas venceram muitas adversidades na vida, como luto, como violência, como abuso. Então, são histórias muito lindas que valem a pena ser lidas, tá bom? Esse livro também você pode encontrar na internet, pela Byler Books, mas você pode encontrar aí na descrição dos meus vídeos, né? E no Instagram, entra lá no meu Instagram que você vai saber tudo a respeito. Bom, gente, como eu falei para vocês, né? Hoje eu tenho duas convidadas super especiais. Eu tenho o prazer de receber essas duas profissionais incríveis que dedicam as suas vidas ao desenvolvimento humano e também à comunicação. De um lado aqui, nós temos a Camila, né, que ela é fonoaudióloga, apaixonada por ajudar crianças e adultos a desenvolverem suas habilidades na fala, na linguagem e a motricidade orofacial. Do outro lado, nós temos a Grazi, a doutora Graziele, que ela é terapeuta ocupacional, ela é especialista em promover autonomia e bem-estar através do desenvolvimento motor e cognitivo. Juntas, elas fazem parte do Espaço Bambolê, lá em Botucatu, um centro terapêutico
profissional que transforma vidas por meio de acolhimento, da escuta ativa e de um trabalho humanizado. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, né, sobre a história dessas mulheres incríveis, das suas trajetórias, seus desafios e o impacto do trabalho dela na vida de tantas famílias. Vamos lá, gente? Vocês estão preparados? Então temos aqui a doutora Camila e a doutora Graziele, que eu vou chamar ela de Grazi, tá? Que eu acho que eu vou falar errado o nome dela várias vezes, então eu vou chamar de Grazi. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. É um prazer ter duas lindezas aqui comigo hoje nesse podcast. Eu sempre entrevisto uma mulher só, então vamos tentar otimizar hoje o tempo, né? Porque duas mulheres falam muito, agora três, né? A gente vai se entender. Então, tá bom. Antes de nós falarmos, né, sobre a carreira de vocês, eu quero saber, né? Eu quero que vocês contem para mim quem é a Camila e quem é a Grazi, quem são vocês? Conta aí um pouquinho pra gente, por trás dos jalecos. Vai, quem que vai começar? Olha, eu posso tentar começar. Então, né? Vai, Grazi. Acho que a gente se descrever é um pouquinho difícil, mas eu posso falar o que eu gosto muito, né? O que me brilha os olhos, o que deixa meu coração mais feliz. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com a minha família, de estar com os meus amigos. Em relação ao que eu buscava, né, o que eu iria fazer quando eu fosse buscar uma profissão, né? Então, eu sempre quis buscar algo em que eu fosse ter o contato com as pessoas, né? Isso me deixava muito, muito feliz ao imaginar que eu poderia ajudar as pessoas, pelo menos que um pouquinho, a dedicar, né, o cuidado ali por alguém. E aí foi que, entre idas e vindas, eu decidi a terapia ocupacional. Mas com isso, assim, então eu dedico todo o meu tempo, acredito que, ao cuidado. Então, tanto na minha profissão quanto na minha vida, né? Eu amo estar com pessoas que eu gosto, de conversar, de fazer amigos, de conhecer pessoas novas. Eu acho que eu posso me descrever um pouquinho assim. E hoje a gente está se conhecendo, né, Grazi? Isso. Conhecendo mais uma pessoa nova para a lista. É verdade. E você, Camila? Bom, eu também acho muito difícil me descrever, mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa bastante agitada, bastante sociável, bastante comunicativa. Gosto muito de estar com pessoas, com minha família, com os meus amigos, mas eu também gosto de ficar mais sozinha no meu canto em alguns momentos. Gosto de fazer atividade física. Legal. Gosto do meio ambiente, de viajar. E sobre a profissão, eu tive, assim, também muitas dúvidas, né, na hora de buscar essa carreira. Mas eu sempre pensei sobre isso. Eu gosto muito de estar com pessoas, das questões dos relacionamentos. Eu tinha também o exemplo dos meus pais, que são educadores. Sempre gostei muito da área da educação. Mas eu também tive sempre um encanto pela área da saúde. E quando eu buscava, pesquisava nas redes sociais, conversava com outras pessoas, vinha a fonoaudiologia, porque ela consegue abranger esses dois contextos. Verdade. Então, acho que foi a oportunidade de abordar esses dois lados. Que legal. Então, foi assim que vocês conheceram as profissões. Por exemplo, você, Grazi, como que você falou, eu vou fazer isso? Primeiro você investigou a respeito. Como você chegou na terapia ocupacional? Acho que o primeiro impulso que eu tive mesmo foi querer fazer algo na área da saúde. E até então, quando eu tinha essa vontade, eu ainda não conhecia muito bem a terapia ocupacional. E aí eu conheci através de um amigo, né? Quis pesquisar mais sobre, quis conhecer mais sobre como era. E aí que, quando eu me interessei muito, né, sobre todas as áreas, né, porque a terapia ocupacional ela é muito ampla, né, então a gente pode trabalhar em diferentes contextos, com diferentes públicos, né, então isso me abriu muita a vontade mesmo de ir um pouco mais além. E aí eu me interessei muito pela terapia ocupacional, mas acho que o primeiro momento foi trabalhar na área da saúde. Sim, com pessoas, né? Isso, com pessoas. E aí a terapia ocupacional acho que preencheu vários pontozinhos. Ela te escolheu, né? Sim. É sempre assim. E você, Camila, como foi?
Olha, a fonoaudiologia, eu acho que nenhuma criança nasce falando, eu quero ser fonoaudióloga. É diferente, né? Sim. Não é uma profissão assim tão conhecida. Verdade. Então, assim como a Grazi falou, eu não tinha tanto conhecimento sobre o que um fonoaudiólogo fazia. Mas eu tinha ali na minha família um primo que precisou fazer um tratamento com uma fonoaudióloga. Ele me contava como era, achava interessante. E aí, quando chegou no ensino médio, eu realmente parei para sentar, pesquisar na internet, pesquisar nos guias, conversar com os professores. Fiz também aquela investigação vocacional com uma psicóloga. E apareceu aquele nome ali. Eu falei assim, parece interessante. Vou explorar mais. E investigando, conversando com uma profissional da área também, eu vi que tinha muito a acrescentar você, na minha né? vida também. Que isso podia me fazer feliz de alguma forma. Aí, quando eu entrei, de fato, na faculdade, estudei aqui em Bauru, inclusive, na USP aqui de Bauru. Legal. Morei Já aqui os 4 conhece anos de Bauru. faculdade, sim. Já conheci o calor, já um pouco mais acostumada. Aí, a faculdade, assim, é espetacular o ensino aqui da USP de Bauru. Foi realmente uma experiência muito legal. Mas eu cheguei um pouco amedrontada, assim, será que eu realmente vou gostar? Porque será que o que a gente pesquisa, o que a gente escuta falar realmente é na prática aquilo? Aí nos primeiros semestres, assim, já era aquela coisa mais teórica, a questão da anatomia, da bioquímica, da psicologia. Aí eu ainda estava, assim, um pouco receosa. Choque. Aí chegou no segundo ano, começou a ter uma atividade ali um pouco mais prática, mais clínica, e eu vi que realmente era aquilo, fez sentido. Eu fiquei muito feliz. E falei assim, então a fonoaudiologia me escolheu também. Verdade, verdade. E como que vocês se conheceram, né? Agora quero que vocês contem. E como que surgiu essa parceria no Espaço Bambolê? Tá. Então, assim, posso... Pode começar e aí a Grazi complementa. No meu último ano de faculdade, eu quis entender um pouco mais como que funcionava o atendimento infantil. Porque aqui tem os atendimentos no centrinho, na clínica escola de fonoaudiologia da faculdade, mas eu queria saber como que era no contexto privado, na rede particular, como que funcionava. E eu sou de São Manuel, vizinha ali de Botucatu. Sim. Comecei a pesquisar clínicas em Botucatu que abriam oportunidades para estagiários. Aí apareceu uma clínica muito legal, que também era bem popular na cidade. E eu falei assim, vou ver como que funciona. E lá eu acompanhei alguns atendimentos junto com a Grazi. Então eu vi que, nossa, realmente ela é uma pessoa muito legal, uma profissional muito boa, muito competente. E aí começou o nosso relacionamento, assim, né? Nossa amizade. Então você se conheceu nessa clínica. Nessa clínica. E aí como que então surgiu aí a parceria? Então, assim, eu também sou de São Manuel. Que Coincidentemente, legal. a gente não se conhecia antes, mas a gente se conheceu nesse momento da clínica, né? Onde eu já trabalhava lá em Botucatu. E aí, depois de um tempo, né? Eu resolvi abrir o meu próprio consultório. Foi depois de muito... Né, de muito não, mas de um tempo, de muitas experiências. De muitas experiências, né? Muitas mudanças, tudo. Aí eu decidi, assim, que eu queria isso para mim, mas foi aos poucos, né? Passo a passo. E aí deu certo que eu abri o meu consultório. E aí no espaço onde eu abri meu consultório tem mais espaços, né? Onde tinha mais possibilidades para outros profissionais abrirem o consultório também, né? No caso, ainda não tinha nada certo assim, mas foi nesse momento. E aí a gente tinha também pacientes em comuns. Eu atendia numa outra clínica, onde eu alugava uma sala, e a gente tinha pacientes em comum. Então, eu precisava conversar sobre eles, discutir os casos, mas aí ficava, principalmente na rotina corrida do dia a dia, dos trabalhos, acaba... A gente conversa mais com uma reunião online, pelo telefone. E eu pensei assim, poxa, seria muito legal se a gente estivesse no mesmo lugar para fazer esses atendimentos em conjunto, para ter essa troca mais próxima. Aí eu entrei em contato com ela e perguntei, olha, o que você acha, né? Você já tem aí o espaço, juntos, né? A gente começar algo junto, realmente estruturar uma clínica. E deu certo. Aí legal. Começou em janeiro, né? Sim. Janeiro desse ano. Juntas em janeiro agora desse ano. Então é bem recente. Bem recente. Então bem recente, mas está sendo... Acabaram de inaugurar. Isso. Mas está sendo muito positivo, eu acho que tanto pra gente
quanto para as famílias Sim, também, né? Eu os acho que a pacientes. gente tem mais... Ter vocês no mesmo lugar, né? Exato. Isso. Está sendo muito, muito Que importante. legal. E vocês atendem só crianças, adultos também? Conta pra mim. Atualmente, eu atendo só crianças e adolescentes. Uhum. Eu já atendo maior público mesmo, uma prioridade são as crianças São as nesse crianças. sentido, né? Mas eu também atendo adolescentes e adultos. Tá. Então já é um público mais Essa maior diversificado. parte do público é A maior parte do infantil. público é infantil. Infantil. E quais são as dificuldades que as crianças apresentam para as famílias procurarem o trabalho de vocês? As Geralmente- maiores dificuldades, Aham. né? Geralmente elas entram em contato por algum atraso no desenvolvimento, geralmente um atraso global. Olha, meu filho não está falando, mas já tem certa idade e não está falando adequadamente, mas também o desenvolvimento motor parece que não está adequado. Então, Que daí já É, entra na área dela. Exato. ele não tá... Já está no momento de talvez estar andando, ainda não está andando. Essa percepção de que pode estar alguma coisa algum ali atraso, diferente, né? Um atraso ali no desenvolvimento mesmo. Entendi. E muitas são- vezes vem um encaminhamento pediátrico, Tá. de um médico pediatra, ou então de um médico neurologista. Uhum. Ou até mesmo a escola, em alguma reunião, chegou ali com os pais a mencionar a importância de O procurar um professor profissional pede mais ajuda. adequado Uhum. para avaliar as Entendi. questões. E a maioria dessas crianças tem esses tipos de problema por causa de um autismo ou por outros fatores? O que seriam esses fatores que estão levando as crianças a terem esse atraso? Eu acredito que, assim, não só pelo autismo. Hoje em dia, os diagnósticos de autismo, eles estão mais presentes, né? Estão Sim, acontecendo mais. Mais rápidos, Mais né? rápido também. Mas essa procura, né? Essa necessidade de procurar um acompanhamento, um atendimento, se dá também por outras questões. Às vezes, uma criança que... tem algumas questões na escola específica, né? Então não está conseguindo prestar atenção, né? Está com dificuldade de aprendizagem, de atenção, de concentração. Uhum. Acho que... Muitas vezes, por trás dessas dificuldades, tem algum histórico antecedente também. Sim. Uma criança prematura, uma gestação que apresentou algum fator de risco. Entendi. Uma gestação que foi tardia, ou então uma criança que já tinha antecedentes na família de pessoas que tiveram atrasos ou algum transtorno do desenvolvimento, as questões genéticas, sindrômicas. Então, na verdade, assim, o atraso é só a ponta do iceberg, porque quando a Entendi. gente vai descamando, tentando entender de uma forma mais complexa, a gente vê que existe múltiplas possibilidades. E às vezes a criança tem um atraso na fala, por exemplo, mas ela não tem nenhum atraso mental. Não, Exato. né? Porque eu conheço crianças que demoraram para falar, hoje falam, né? São adolescentes e falam pelos cotovelos e não tem nenhum tipo de atraso, mas por algum probleminha ali na hora do desenvolvimento, né? Principalmente crianças que se mudam de outro país, ou que tem um pai e uma mãe, cada um fala um idioma, né? Eu já vi que as crianças têm esse atraso, né, na fala, mas não quer dizer que elas têm algum atraso intelectual, né? Exatamente. Isso. Nós falamos assim de uma forma mais clínica, mais técnica, que existem quadros que são isolados e quadros que são comórbidos, associados. Então, por exemplo, existem questões de linguagem, dificuldade de linguagem e de fala que são associadas a outras alterações mais globais, ou seja, do desenvolvimento como um todo, que pode ser um autismo, que pode ser uma paralisia cerebral, uma lesão neurológica, e existem questões que são isoladas. Isoladas, assim, até certo ponto também, Certo, porque igual certo. você falou, existem os fatores Sim, ambientais. sim. Ela pode não ter tido um estímulo adequado. Também. Foi Os pais aconteceu- não conversavam tanto com ela, Isso. né? Que pode ser o que aconteceu também durante a Isso, pandemia, verdade. onde elas não tiveram tanta oportunidade de socializar, de conhecer outros pares, de Sim. ter toda essa convivência com a família estendida. Então, pode ter também as questões isoladas que, por vezes, apresentam algum aspecto ambiental associado. Sim, entendi. Mas essas são as mínimas, né? A maioria são por outros fatores. E aí vocês fazem, então, vamos dizer, um diagnóstico
que é preciso complementar com exames, então, exames clínicos, exames, às vezes, uma tomografia, todos esses tipos de exame, não só um exame, por exemplo, na fala da criança, né? Precisa de vários exames, então, para constatar algo, se for algo, como você falou, no cérebro, por exemplo, né? Então, muitas vezes a família já chega com a gente com esses exames que são a família já traz pelo pediatra, por exemplo, pelos médicos. Entendi. Normalmente os médicos, eles, quando identificam, né, alguma questão, eles já fazem essas solicitações dos exames. E aí, quando ou já constatado nos exames que há necessidade, né, do processo terapêutico, né, do acompanhamento, então ele já é encaminhado, ou quando os exames eles não comprovam, né, então não fecham o diagnóstico. Certo. E aí a criança ela precisa passar por uma avaliação, né? Então, a avaliação com a equipe multi, né? Então, vem a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, psicologia, né? Tem todos os profissionais da área da saúde que complementam esse acompanhamento. E aí, para passar por um processo avaliativo para a gente começar a investigar o que pode ser, né, essas questões que a criança vem apresentando. Entendi. Então, essa equipe profissional, né, que vocês falaram, então ela é composta por quantos profissionais, além de vocês duas? Então, por exemplo, no nosso espaço, atualmente somos nós duas. Tá. Então, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia. Sim. Nós estamos abertos, a gente quer muito que venham outros profissionais. Mas a gente precisa, então, nesse caso, estar em comunicação com os fisioterapeutas, com os nutricionistas, com os pedagogos que estão ali diariamente em contato com a criança, o psicólogo, às vezes um psicomotricista, um educador físico. Nossa, é uma equipe grande. É uma equipe grande. Uma equipe grande, cada um. A gente não trabalha isolado, né? Sim. Nós trabalhamos muito em conjunto. E como que vocês trabalham juntas no dia a dia? Por exemplo, quem que começa aí, então, a primeira consulta? A Grazi, a Camila, quem começa primeiro e como vocês vão passando uma para outra? Como é que é feita essa parceria? Geralmente, então, assim, uma criança, uma família vai procurar, né, ou um profissional ou outro, ou ele vai procurar com um pedido de que já comece as terapias com nós duas. Então, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia. Então, cada uma começa a sua avaliação específica e individualizada. Tá. Então, essa criança ela vai começar comigo, né, para eu avaliar as questões da terapia ocupacional, e ela vai começar depois ao mesmo momento, né, com a Camila, para as questões específicas da fonoaudiologia. Então, e aí depois a gente faz essa troca, né, de informações. Exato. Do que a gente avaliou da criança, do que estamos avaliando. Bom senso. Isso, para a gente, né, ter as nossas percepções. Então, o processo avaliativo, na verdade, acontece em conjunto. Então, ao mesmo tempo que ela está passando com a Grazi, ela também está passando comigo. As avaliações, como elas são muito específicas, muito, assim, singulares das nossas áreas, né? Então, muita coisa da área dela eu não consigo avaliar, muita coisa da minha área ela não consegue ter esse respaldo. Sim. Então, vão ser sessões individualizadas. A criança vai vir só comigo num dia, no outro dia vai vir só com ela, ela vai aplicar os testes. Então, tem essa questão também, como que funcionam as nossas avaliações. Primeiro, a família chega e eu faço uma anamnese. Ou seja, um questionário, uma pergunta para entender como que foi essa gestação. Como que foram os marcos do desenvolvimento? Com que idade essa criança sentou? Com que idade ela andou? Então, a gente vai ver todo um aspecto mais geral. Aí, eu começo a fazer as perguntas que são mais específicas. Conforme essa família vai me respondendo, eu já consigo ter uma ideia, mais ou menos, do que pode estar acontecendo. Sim. E aí, eu já vou montando um programinha aí de quais testes que eu vou aplicar e conseguir investigar melhor o diagnóstico da linguagem da criança, né, da fonoaudiologia. Então, existem testes, protocolos padronizados, que são publicados e validados, onde a gente consegue fazer um comparativo. Se a idade do desenvolvimento daquela criança é compatível com a idade cronológica. Entendi. E aí são testes, por exemplo, na fala dela. A sua parte é na fala. Daí a Grazi como se diz, psicomotora. Seria essa parte? Seria isso? Então, ou é tudo junto? É tudo meio junto. É tudo meio junto. Porque assim, a fala é só o resultado
de processos muito grandes que acontecem. Verdade. Então, para a criança falar, ela precisa imitar, ela precisa ter repertório, ter vocabulário, ela precisa ter compreensão. Então, os testes, eles são muito específicos e muito amplos, muito abrangentes. Então, eu costumo aplicar um teste para avaliar como ela brinca. Tá, você fica avaliando, olhando ela, você Isso. coloca ela ali para brincar, de repente fica avaliando. Será que ela pega aquela colherzinha, aquele pratinho e oferece a comida para mim? Será que ela oferece a comida para a boneca? Certo, Ou será que ela fica ali muito sozinha? Será que ela dá função? Será que ela só pega esses pratinhos e joga no chão? Entendi. Então, eu preciso observar tudo isso. Né? Se aquele brincar tem um contexto e uma similaridade com o que acontece na realidade no contexto dessa criança. Nossa, é complexo. É complexo. Aí depois eu vou lá, vou ver se ela compreende, se compreende a ordem simples, ordens mais complexas. Vou ver também a questão da musculatura facial, porque ela também pode ter uma questão mais anatômica que esteja impactando no desenvolvimento da fala. Então, ver o freno lingual, audição, a musculatura, faz o encaminhamento para audiometria. E conforme... Porque assim, ó, às vezes você aplica ali 2, 3 testes, você já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Tem casos que são mais complexos. E essa avaliação vai ser um pouco mais completa e um pouco mais prolongada. Entendi. Mas, no geral, segue esse caminho de avaliar várias habilidades. No final, fazer um relatório, chama essa família para uma devolutiva e monta ali um plano terapêutico. Como que nós vamos intervir? Como que nós vamos melhorar, então? E os testes que você faz, Grazi, seriam também mais ou menos nesse mesmo caminho? Nessa linha, isso. Nessa linha então, também. Às vezes a criança ela chega, né, com um atraso. Normalmente ela pode ter algum atraso motor, mas não só o motor. Então, a criança ela não está conseguindo se alimentar sozinha. Porque o que acontece? Na terapia ocupacional, a gente vai trabalhar com as ocupações da criança. Sim. E o que são as ocupações, né? Então, desde o momento em que ela acorda, as atividades de vida diária dela, né? O autocuidado, o brincar, que é muito importante, né? Tanto para ela aprender, para ela se expressar. Sim. A socialização dela, então, a interação dela, a participação dela na escola, nos ambientes sociais, né? Então, todas essas questões, ela está com algum problema de participação nessas ocupações dela? Então, é nesse momento que a gente vai precisar avaliar, né? Quais são as dificuldades dela e o porquê que ela está tendo essas dificuldades. Entendi. E aí são as dificuldades motoras, são dificuldades sensoriais, por exemplo, né? Então, a terapia ocupacional ela também é uma área que ela trabalha muito as questões sensoriais da criança. Sim. Então, a gente vai fazer uma avaliação abrangente com todos esses aspectos para ver quais são as dificuldades mesmo para a gente conseguir intervir com essa criança. E, por exemplo, ocorre ou já ocorreu da criança não ter nenhum tipo de problema e talvez ela esteja passando um problema relacionado à família, entendeu? Por exemplo, um trauma de um pai ou de um padrasto ou de uma pessoa na escola, algo que está acontecendo, entende? Emocionalmente falando, não porque ela tem um problema físico e nem neurológico, nada, nem intelectual. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Já. Eu acho que, assim, geralmente é o que acontece quando a gente não encontra uma explicação. Sim. Às vezes aquela dinâmica familiar não está tão adequada para aquele desenvolvimento. Pode ser um trauma, pode ser uma questão mais grave, mais séria, mas às vezes pode ser também uma questão, né? Porque os pais não Falta nascem... de estímulo, Falta de né? estímulo, né? Porque eles não nascem com um manual de É instrução. verdade. Como ser pai, como ser mãe, né? A gente queria que viesse. Uma função tão grande como essa, né? Não tem ter que um aprender tutorial. ali, né? Na Não, hora. tinha que ter um tutorial. Então, é muito importante também não ter o olhar só para a criança, porque Sim. a criança é produto de muita coisa verdade. e ela é produto dessa Às família. vezes do meio, né? Exato. Do meio que ela vive, do meio que ela está inserido. Então, a gente busca sempre fazer uma abordagem mais centrada na família. Por isso que essa anamnese é tão importante. Quando a família vem para o primeiro atendimento, muitas vezes é melhor que venha sem a criança, na verdade, porque eu quero ouvir dessa família. Certo. Depois traz a criança. Exato. Isso. E, por exemplo, se a criança estiver sofrendo um abuso, e aí, como proceder? Porque pode acontecer, né? Às vezes a mãe não está nem sabendo o que está acontecendo, mas
E se está acontecendo isso? Vocês já pensaram como que proceder numa situação dessa? Eu acho que, assim, num primeiro momento, existem 2 principais caminhos nisso, né? Conversar com os pais, ver como é a relação desses pais também. Esse abuso acontece dentro do meio familiar, ou é externo ao meio familiar. E principalmente o encaminhamento profissional de psicologia. Exatamente. Por isso que a gente precisa trabalhar em equipe e conhecer o trabalho de outros profissionais também. Porque o psicólogo é o profissional mais adequado nesse momento para entender. Para avaliar isso, né? Exato. Verdade. E, então, quais são para vocês os maiores desafios, né, que vocês enfrentam nessa atuação com as crianças e com as suas famílias, né? Como que vocês lidam com esses desafios? Fala aí pra gente qual que é o maior desafio, né? Eu acho que tem vários, mas pensa aí qual é o maior desafio de lidar com as crianças e com as famílias. É uma pergunta bem delicada. Porque eu acredito que vocês É passam isso aí. desafios todos os dias, né? Eu acho que, assim, lidar com comportamento, para mim, na minha área, né, como não sou psicóloga, na área de terapia ocupacional, vocês veem bastante as questões comportamentais, né? A área de fonoaudiologia ainda é muito novo pra gente, essa ferramenta, né? Como que eu faço o manejo do comportamento. Verdade. Então, a criança vem para mim, eu quero fazer uma atividade, ela recusa, eu fico, nossa, e agora? Né, eu forço, eu espero, eu tento outra alternativa, coloco a mãe na sala. Então, para mim, isso ainda é um grande desafio. Eu acho que vai continuar sendo por toda a minha carreira, porque cada criança vai ter um manejo diferente do comportamento. É verdade. Se os pais têm dificuldade, imagina o profissional, né? Eu acho que, pensando um pouco, né, com a fala da Camila, a nossa profissão, né, ainda mais estando atuando na área infantil, às vezes ela é muito romantizada também. Exatamente. Então, assim, nós somos terapeutas, né? Nós fazemos um trabalho muito importante, claro, mas não tem só o lado bonitinho, o lado fácil, o lado que a gente tem o sucesso na terapia e de que nem sempre, né? Exatamente. Vai ter sucesso, né? Então, acho que esse é o maior desafio, é que às vezes é difícil também pra gente. E como somos terapeutas, às vezes a gente é olhado como uma pessoa que vai fazer mágica. Um milagre. Né? Um milagre. Olha, então a minha criança está acontecendo isso, Uhum. então eu coloco nas suas mãos e resolva para mim. Às vezes tem a pressão, né, da família, às vezes a criança também, ela está num período muito difícil para ela, que a gente precisa respeitar. Então, a gente precisa entender essa família, como está sendo. Às vezes, a gente vai fazer... O máximo que a gente vai conseguir fazer num dia é escutar aquela família, ficar um tempo acolhendo aquela criança. Então, às vezes, isso é necessário também. E, às vezes, a família ela chega querendo apenas o final. Mas eu quero isso. Quando que isso vai acontecer? E não é assim. É um processo bem gradual. Então, acho que esse é o maior desafio. Que eu sinto. E nós estamos lidando com uma geração parental, uma geração de pais que é diferente também. Verdade. Então, uma geração que... Isso é muito bom, já tenho mais informações, já tenho mais conhecimento, busca mais. Isso é bom. Mas é também uma geração também de pais mais ansiosos, que se comparam muito com outras famílias, também pela questão da tecnologia. Então, a gente conversa muito sobre isso, né? Sim. Eles veem ali em uma conta ali do Instagram, algum recorte. Né? Um pequeno vídeo. Nossa, só. aquela família maravilhosa, Quero os pais ser assim. sentados, estudando com a criança. A criança aceitando tudo. E eles vêm trazendo toda essa questão pra gente. Mas por que que ele não quer fazer a lição de casa? Sim. Por que que ele não aceita o momento de ser mais produtivo? Né? E porque veio com essa realidade distorcida dessa comparação. Então, quando você lida com pessoas mais ansiosas, imediatistas, existe um outro processo além do meu tratamento. Imagina. Que é realmente sentar, alinhar as expectativas, conhecer melhor qual é o contexto e ser, sobretudo, verdadeiro, né? Com essas pessoas. Sim. Até onde eu posso chegar, eu posso fazer... Isso é o que eu posso oferecer para o seu filho. Até aqui é vocês, até aqui é um outro profissional. Sim, às vezes os pais estão precisando também de uma terapia, de um psicólogo, né, de uma ajuda para poder lidar com aquela criança. Na maior parte dos assim. casos, sim. E às vezes essa terapia leva anos, assim, eu
não vou dizer anos, mas leva um bom tempo para ter um bom resultado? Sim. Pode levar até anos, alguns anos, Sim. 2 anos, tipo isso. Ou até mais, dependendo do diagnóstico, né? Então, às vezes a gente tem crianças que está há 2, 3 anos em terapia e não tem nem ainda uma expectativa de alta mesmo. Sim, porque elas ela ainda estão melhorando gradativamente, isso, mas ainda não tem mas alta. é um processo um pouco mais lento, né? E algumas têm algum outro prognóstico, que daí o processo é mais rápido, né? Sim. Depende muito do caso. Entendi. Até assim, o nome que a gente dá para a categoria da nossa profissão, né? Terapia, terapeutas. O que significa isso? Porque muita gente atribui a psicologia. Sim. Mas nós também somos terapeutas. O que significa? Que a gente faz um cuidado continuado, um cuidado prolongado. Então, o nosso objetivo é gerar habilidades naquele indivíduo, naquele paciente. Eu não consigo prescrever uma medicação que rapidamente vai solucionar o problema. Sim. E tudo que é promoção de habilidade é gradativo, leva muito tempo. Então, na verdade, seria até irresponsável da nossa parte se nós prometêssemos para essas famílias um resultado rápido. 2 meses vai Exato. estar tudo bem. Duvide, né? Duvide. Não é bem assim que funciona. Não. Porque é um ser humano, né? Exatamente. Cada um reage de uma maneira. E vocês lembram, assim, de alguma história marcante, né? De alguém, de uma pessoa, de uma família, de um paciente que impactou vocês e reforçou a importância, né, do trabalho que vocês têm? Vocês lembram aí de alguma história recente, né, de repente, que vocês lembram de algum paciente? São muitos casos. Eu lembro de um paciente aqui em Bauru que, quando eu estava na faculdade ainda, que me marcou muito, que foi um paciente pós-AVC, um adulto pós-AVC. Ele já tinha 50 anos, assim, e no momento em que ele teve esse problema de comunicação, essa dificuldade de comunicação por conta da sequela do AVC, o filho precisou se mudar para o Japão. Nossa. E isso teve um impacto muito grande no desempenho dele. Mas, assim, mesmo distante, esse filho se fazia muito presente por videochamadas. Ele queria saber dos profissionais como que estava o desempenho do pai dele, o que a família podia fazer para ajudar. E foi um caso que, surpreendentemente, teve uma boa evolução. Que bom, teve uma reversão. Então, me surpreendeu bastante. É um caso que eu me lembro, assim, com muita felicidade, com muita alegria, me marcou. Que bom, que bom. E você, Grazi, lembra de alguma coisa, Grazi? Lembro. Eu também tenho muitos casos, Imagino. né? Acho que dá pra gente listar Dava pra vários. escrever um livro, né? Pois é. Mas a Camila falando sobre o caso da faculdade, já me veio em mente também esse caso bem específico, né? No último ano da faculdade também a gente faz estágios em vários contextos, né? E tivemos um paciente, porque a gente fazia o estágio em grupo, né? Então, o nosso grupo de estágio, nós tivemos um paciente, era um senhor idoso, né? E ele tinha muita vontade, ele também era pós-AVE, e ele tinha muita vontade de participar das refeições com a família, e ele tinha muita dificuldade, né? A dificuldade dele era bem específica, era assim, motora funcional, motora, né? Então, ele não conseguia... Ele tinha um movimento já, ele já fazia fisioterapia, já fazia um tempo, mas ele tinha muita dificuldade em conseguir levar a colher até a boca, e isso, ele falava assim, mas aí eu demoro demais, eu fico ali na mesa, eu não consigo, eu acabo frustrando os meus filhos, né? Frustrando, assim, ele tinha essa sensação, né? Mas todo mundo queria a companhia dele, né? Sim. E aí a gente fez uma adaptação, né, para ele. Então a gente fez um talher adaptado para ele, que era mais engrossado, que legal. mais pesado. Ele conseguia levar o talher até a boca, era angulado, né? Então ele fazia, ele não precisava fazer esse movimento que a gente faz, né? Ele levava diretamente até a boca. E aí eu lembro um bebezinho, que, né? Isso, a legal, gente, né? Não tem o movimento assim. Então eu lembro que nesse momento do estágio, aí depois a família retornou, ele retornou e ele falou, olha, eu consegui comer com a minha família, eu fiquei muito feliz. Que legal. E eu nunca tive dúvidas na faculdade de que
Eu queria seguir com essa Sim, profissão. sim. Mas naquele momento eu falei, nossa, Valeu tudo. eu ganhei Que o lindo, dia né? e Que é muito lindo. bom. Que lindo. E às vezes são evoluções tão pequenas e tão simples, mas que faz tanta diferença na vida de uma Nossa, pessoa, né? Muita. Traz de volta a vida pra ela, né? Nossa, o comer é algo tão Pra natural pra gente, gente, é, né? Mas só quem corriqueiro, passa né? por Vou isso comer. aqui sabe. Exatamente. Nossa, muito triste. Eu tenho uma tia que está agora está com aquela doença, ela. E ela perdeu todo o movimento. Então, ela está com a mente perfeita, mas ela não fala mais, não se movimenta. Então, ela está sofrendo muito. E é muito difícil, né? Para a família, principalmente para ela. Bom, o que vocês gostariam que as pessoas entendessem sobre a fonoaudiologia e a terapia ocupacional? Eu acho muito importante que vocês digam isso para as pessoas que estão nos assistindo. O que vocês gostariam que as pessoas entendessem? Você quer? Sobre a fonoaudiologia. Vamos lá, sobre a fonoaudiologia, eu acho que eu gostaria que fosse mais divulgado, na verdade, o que eu gostaria que os outros fonoaudiólogos soubessem, além das pessoas. Porque a gente precisa divulgar a nossa profissão mesmo. Muita gente não sabe o que a gente faz. Então, por exemplo, eu trabalho mais com fala, comunicação e linguagem, mas também atendo casos de motricidade orofacial. Sim. O que acontece? São quando as funções do rosto, do pescoço não estão tão adequadas para aquele indivíduo conseguir se alimentar, ter uma boa mastigação, ter uma boa deglutição, ter uma dicção melhor, um uso melhor dessa musculatura. Existem profissionais que trabalham com disfagia, que é a questão dos engasgos, pessoas que engasgam muito. Como foi o caso, a gente trouxe 2 questões neurológicas, né? A questão do acidente vascular cerebral, encefálico, e também a questão da esclerose lateral amiotrófica. São 2 casos que isso pode acontecer. Essa pessoa pode sofrer engasgos, dificuldades importantes para se alimentar. Meu pai engasga bastante, mas ele nunca teve nada. Eu não sei. Mas ele já é mais idoso? Tem 73 anos. Pode tá? ser relacionado ao engasga. envelhecimento, mas ainda assim é importante uma avaliação. Seria importante, é verdade. Então, olha, às vezes, numa conversa tão simples, você vai trazendo dificuldades que o fonoaudiólogo trabalha, que a gente acaba não divulgando tanto no dia a dia. Então, por conta disso, as pessoas não conhecem. É verdade. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem também que, para eu trabalhar a linguagem, para eu trabalhar a fala, eu preciso de muita coisa antes, de muitos aspectos. Então, eu trabalho muito com as crianças em imitação, por exemplo, contato visual, fazer um gesto, imitar uma coreografia de alguma música. E para aqueles pais, parece que eu estou ali brincando com a criança, mas existe um porquê. Por trás disso tudo existe estudo, existe planejamento. Com certeza. E como a Grazi falou, são profissões que são muito romantizadas. Eu acredito que você, como pedagoga, deve sentir isso também. Que todo mundo fala que os professores são os profissionais mais importantes do país. Só que é muito fácil falar, sendo que no dia a dia a gente não recebe o respeito que a gente gostaria. Então, é o que acontece com o profissional da saúde também. Eu vejo muita gente postando assim que os verdadeiros heróis não usam capa, usam jaleco, né? Então tem toda assim, essa ideação, mas na prática do dia a dia ninguém vê o nosso cansaço, que a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de uma família engajada, participativa, a gente precisa da escola apoiando, a gente precisa de uma criança motivada, uma criança bem nutrida, uma criança que dorme bem. Com certeza. O uso de telas impacta muito. Nossa. Então, se tudo isso não está bem organizado, o que eu faço é muito pequeno, é mínimo. É verdade. Então, aí cobrar só do fonoaudiólogo acaba sendo não tão adequado. Então, da minha parte, seria mais isso. Nossa, muito bom, muito bom. O uso de telas é muito importante. Eu sempre estou brigando com isso. Sim. Mas é difícil. Eu acho que da sua parte também, a terapia ocupacional tem bastante coisa que o pessoal precisava entender. Vai, Grazi, fala tudo que está no seu coração. Agora eu estou com um espaço aberto. Isso, fala aí, Grazi. Na verdade, assim, nós, terapeutas ocupacionais, a gente também tem uma dificuldade das pessoas entenderem o que é a terapia ocupacional. Sim. E a gente entende, de fato, que esse não entender porque, assim, não é uma profissão recente, porém, não é autoexplicativa, digamos. Então, assim, normalmente, se a gente pensa na fisioterapia, a gente acaba ligando, né, com a... Ela já é autoexplicativa, mais ou menos. Movimento, né? Com movimento, né? Todo mundo sabe, né? Mas quando a gente fala de terapia ocupacional, ou a pessoa ela não vai entender mesmo, ou ela vai confundir,
por conta do nome mesmo, da nomenclatura. Então, assim, a gente não ocupa pessoas. A terapia ocupacional, ela é uma profissão da área da saúde, que ela visa a participação e a funcionalidade do indivíduo, né? Seja uma criança, seja adolescente, adulto, idoso, então tem todas essas áreas também. Essa funcionalidade e participação nas atividades que são importantes para ela ao longo da vida, que são as ocupações, né? Então, a nossa vida ela é cheia de ocupações, né? Que precisamos exercer. Desde a hora que a gente acorda. Até a hora que vamos dormir. Isso. Exatamente. Então, assim, o nosso trabalho, a nossa ocupação, o nosso lazer é a nossa ocupação. Então, às vezes, o indivíduo ele tem uma dificuldade nessa participação ou na funcionalidade por conta de alguma razão. Então, o terapeuta ocupacional vai avaliá-lo e vai ajudá-lo a ter mais autonomia e independência nessas atividades. Muito bom. E assim, acho que o que eu queria passar também é que, às vezes, a terapia ocupacional ela é um pouco a palavra que eu queria usar, enfim. Mas ela é mais resumida em uma área só. Entendi. Ou em uma abordagem. Certo, então, assim, às vezes as pessoas acham que a terapia ocupacional ela só trabalha com criança, ou ela só tem uma abordagem, né, que é, por exemplo, uma abordagem específica, que eu trabalho também, que é a integração sensorial. Mas nós somos, antes de qualquer coisa, terapeutas ocupacionais. Então, a gente utiliza de abordagens, mas a gente somos profissionais, terapeutas ocupacionais. Sim, exatamente. Então, a nossa profissão ela é muito ampla, ela pode atuar em diversos contextos, então ela não precisa ser reduzida a uma abordagem. Simplificada. Exatamente. Né? Ou a só um contexto. Entendi. Né? Ela é muito ampla. Muito bom, muito bom. E antes da gente fazer um bate-volta, assim, para a gente terminar, eu queria que vocês falassem quais são os próximos passos e sonhos para vocês no Espaço Bambolê. Que eu conheço lá o Espaço Bambolê só ali pelas fotos que vocês publicaram, né? Que vocês acabaram de começar, mas não conheço pessoalmente. Um dia, se eu tiver a oportunidade, estiver passando lá por Botucatu, vou lá, vai lá visitar vocês. Com certeza, vai ser um prazer. Né? Mas eu quero que vocês contem aí pra gente quais são os próximos passos e sonhos lá pro espaço de vocês. Nossa, a gente tem muitas expectativas, muitos desejos, que né? bom, imagina. É uma coisa que eu acho que, assim, tem sido um processo muito legal. E quanto mais a gente gosta de uma coisa, mais metas a gente vai criando, né? Mais a gente quer melhorar, mais coisas a gente quer adquirir. Sim, é isso mesmo. Eu acho que a gente quer ampliar, a gente quer muito ampliar a nossa equipe. Sim, sim. Importante, inclusive, né? Estamos já no processo, né? Dessa ampliação, equipe. né? Legal. Estamos pensando sobre... mas acho que assim as melhorias também para o espaço. Então, assim, a gente começa de um ponto, né? Isso. E a gente vai sonhando também, né? Quero melhorias, eu quero adquirir mais recursos, Sim, eu quero, assim, queremos deixar o ambiente mais aconchegante. Eu acho que a gente tem muito a oferecer também para a sociedade. Então, por enquanto, o nosso trabalho está muito ali direcionado aos atendimentos clínicos. Mas a gente tem como objetivo também expandir para treinamentos e capacitações profissionais, Legal. programas de capacitação de pais para estimulação dos menores. Então, assim, eu acho Muito que tem várias áreas aí que a gente pretende ir enriquecendo Alcançar. e alcançando. Sim. Muito bom. Então, tem muito ainda para desenvolver, né? Uhum. Vocês são jovens, tem muito ainda para sonhar e para fazer. Que bom. Então, vamos fazer um bate-volta. Vamos tentar ir com uma palavra ou uma expressão, vocês responderem a primeira coisa que vier na cabeça, tá bom? Então, as duas vão responder, ok? Porque vai ser sobre a profissão de vocês. Então, vou começar com a Camila. Tá. Uma palavra que define a sua profissão. Desafio. Você, Grazi, uma palavra que define a sua profissão. Autonomia. Um aprendizado que a carreira te trouxe. Resiliência. Você, Grazi. Coragem. Ó. O que mais você ama no que você faz? As evoluções diárias. Possibilidades. Uhum.
o maior desafio da profissão? Eu acredito que reconhecimento. Você Reconhecimento. também. Vale? Vale, Pode, vale, né? Só pode. essa. Pode. Um sonho pessoal, Camila. Eu queria viajar mais. Oh, isso é bom. E você, Grazi? Criar raiz. Criar raiz. Ai, que legal. Legal, isso é bom. Quem sabe, né? Lá em Botucatu, né? Ou aqui em Bauru. Uma frase ou lema que você carrega na sua vida. Nossa, que legal essa pergunta. Pensa aí. Olha, eu preciso pensar mais um pouco. Você já tem alguma na sua Já mente? tem? Então Então vai, vou passar Grazi. para ela. É uma frase pequena, mas que eu tenho até tatuada e eu levo para minha vida, é que o tempo, ele é rei. Então, acho que o tempo, ele sempre sabe, sempre nos dará, sempre nos tirará coisas. Então, a gente tem que aproveitar o tempo. Aproveitar, né? E como que se diz? Respeitar também, né? Respeitar Respeitar o tempo. o tempo é rei. Verdade. Eu não consegui pensar em nenhuma frase mais conhecida, assim. Sim, sim. Mas o que eu tenho como mantra para mim atualmente é que sempre que eu tenho medo de algo dar errado, não me permitir que dê errado. Isso. E se deu errado, rever as rotas e fazer as rotas até que dê certo. Isso mesmo. Então eu coloquei esse mantra e tem dado certo. Que bom. Tentar de Sim, novo, né? Isso. Desistir que não pode nunca, né? Sim. Essa palavra que não pode ter no vocabulário, né? Desistir nunca. O que a parceria entre vocês significa? Vamos lá, Grazi. Significa conexão para mim. Eu penso muito assim em conexão. Porque quando eu conheci a Grazi, eu via ela enquanto profissional. Eu sabia que ela era uma ótima pessoa, Sim. mas enquanto colega. Eu fiquei pouco tempo fazendo estágio naquela clínica onde ela trabalhava. Mas, atualmente, a gente vem construindo uma amizade. Então, eu penso em conexão, em construção de vínculo. Verdade. Sim. Eu ia falar uma palavra que eu estou sentindo, porque, claro, a nossa relação ela está crescendo, né? Ela está acontecendo agora, mas eu sinto acolhimento. Que bom, que legal. Legal. Que legal. Muito bom. né? Porque ser sócio, ser parceiro de alguém no ambiente de trabalho é muito mais do que a rotina técnica ali do dia a dia. Sim. Tem que Então, ser, esses né? dias mesmo eu tive desafios, eu tive questões emocionais que eu não estava sabendo gerenciar de uma forma mais adequada. E a primeira pessoa que eu procurei foi ela. Que bom, que legal. Então, é muito bom ter isso, né? exato. Isso faz parte. E isso vai fazer vocês crescerem juntas. É muito Isso, produtivo. isso. Aham. Acho que Produtivo, vai que fazer legal. muito, muito bem pra gente. Legal. Agora eu quero uma inspiração. Uma inspiração pode ser profissional, pode ser uma inspiração de alguém. Uma inspiração. Pensa em alguém que é uma inspiração para vocês. Ai, eu posso parecer clichê, mas eu tenho como inspiração maior na minha vida minha mãe. Ah, que linda. Então, A mamãe Eu agradece. também ia falar isso. Eu tava tentando sair do Que clichê. lindo, que Mas lindo. também a minha mãe, os meus pais, Olha, como um não é todo. clichê, viu? Mas Não é não. verdade. É lindo É. isso. Eu sou mãe de 3 filhos e posso dizer que eu ficaria muito feliz de ouvir isso dos meus filhos Sim. também. Que bom. Eu queria só, assim, que eu acho que se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou. Que lindo. Então, Sim. Que bom. Que bom. Devo Eu vi muito a a minha ela. mãe, assim, rompendo muitas barreiras para que fosse possível alcançar os meus sonhos. Então, assim, nada mais digno, mais justo do que a Isso aí. resposta ser ela. Que bom. Um beijo para a mamãe da Camila, um beijo para a mamãe da Grazi. Parabéns Beijo. aí para os pais dessas meninas lindas que criaram vocês também. Parabéns para eles. E agora eu quero uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente, né? Porque eu creio que esse podcast vai chegar em muitos lugares. Às vezes esse podcast chega até fora do Brasil, viu, gente? Eu acredito. Tem gente lá do exterior assistindo nosso podcast. Então, eu Coisa quero boa. que vocês deixem aí uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Eu acho que o nosso maior público realmente, são crianças e a gente lida muito com família, essa nossa fala precisa ser direcionada para as famílias, né? Sim. Então, o que eu quero dizer para as mães, nós entendemos o sofrimento diário, a gente entende todos os desafios e nós estamos de portas abertas
para conseguir ajudá-los da forma como a gente puder. Isso então, que mesmo. elas possam conhecer o nosso espaço, o Espaço Bambolê, em Botucatu, conhecer o nosso perfil no Instagram também, Legal. e entrar em contato com a gente em qualquer Nós vamos dúvida, em qualquer deixar aí o suspeita, perfil de sempre vocês. agir de uma forma mais rápida. Sim. É que às vezes a gente recebe mães que, às vezes elas chegam muito aflitas, né? Então, por onde que eu vou começar? O que eu vou fazer agora? Me ajuda, né? Às vezes a nossa profissão em específico a gente não vai direcionar exatamente ali, não vai ser da nossa área Sim, atender sim. aquela criança naquele momento, mas a gente sempre vai conseguir, vai tentar oferecer essa escuta para essa mãe, o que ela está precisando, tentar direcionar também para onde essa mãe ela pode procurar ajuda. Sim, sim. Eu acho que isso é muito importante também para essa mãe que às vezes se sente um pouco perdida, né? Sobrecarregada, às vezes ela não tem auxílio, não tem Verdade. ajuda de ninguém mais, não tem uma rede de apoio que possa auxiliá-la, né? Eu acho que isso é muito comum no nosso consultório, a gente receber mães que não têm auxílio, né, nem dos Não tem pais, rede de apoio. não tem rede de apoio, então são elas por elas Sozinhas. né? Então é muito importante a gente conseguir dar esse acolhimento, essa escuta, né? Ter esse olhar para essas pessoas e conseguir encaminhá-la, né? Exato. Direcioná-la da melhor maneira. Que legal. Nós temos bom. muito em mente, assim, que o público atual, as pessoas hoje em dia, ninguém aguenta mais aquele profissional que só fica ali atrás da mesa, sentado numa cadeira, por trás daquele jaleco, Verdade. te fazendo um monte de pergunta, te julgando e dando uma receitinha ali, Sim. Como se você fosse como- igual a todo mundo, né? como se você fosse igual a todo mundo. Então, qual que é o nosso propósito? Nosso propósito realmente é devolver um atendimento humanizado, Muito bom. né? Muito bom. Então, além de profissionais de saúde, nós somos seres humanos e a gente quer olhar com empatia e entender essas mães, entender essas famílias. Então, nós estamos dispostas mesmo a ter uma escuta ativa, a proporcionar um momento seguro, um espaço seguro para sanar todas as dúvidas e fazer um atendimento adequado. Nossa, top. Uhum. Parabéns, meninas. Vocês estão de parabéns. Agradeço muito por vocês terem vindo, né? De longe aqui para participar do nosso podcast. Me sinto lisonjeada, Nós que viu? agradecemos. Nossa, muito bom Isso, mesmo. Eu achei foi muito bom. bacana. Que Aham. bom. Espero que vocês tenham gostado. Sim, Espero que foi vocês muito tenham bom. gostado aí das nossas perguntas e eu gostei muito das respostas e deu para conhecer um pouquinho mais de vocês, do profissionalismo de vocês, mas principalmente dessa humanidade de vocês, né? Que isso é tão importante. Então, leva nosso abraço lá para Botucatu, para a equipe lá de vocês e que Deus abençoe vocês sempre no trabalho que vocês estão Amém. fazendo. Que vocês continuem sendo, como eu falo, as mãos e os pés, né, de Deus aqui na Terra, né, ajudando Legal. as pessoas. Porque nós temos que ser isso aqui, né, na vida das pessoas. Cada um na sua profissão, cada um na sua vocação. Mas nós temos que ser essa ajuda, né, para as pessoas, trazer alívio da dor, trazer conforto. Então, eu tenho visto que vocês têm feito isso. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. A gente também parabeniza você. Muito obrigada. Acho muito legal que tenha uma rede, né? Voltar dessa conversa com as mulheres, Sim, com o sim. público Tão feminino. importante. E também de dar abertura para que as Claro. mulheres venham falar Claro. dos seus trabalhos, Isso né? mesmo. Porque no mundo do empreendedorismo, assim, digamos, a gente precisa se divulgar Com também, certeza. faz uma parte do ajudando nosso a outra, caminho. né? Então você nos ajudou muito. bom, Eu que espero bom. ter ajudado você Com também. certeza. E muito obrigada aí Com por certeza. contribuir com a nossa clínica. Que bom, é recíproco. Aham. E amei os seus livros, depois a gente pode que conversar legal. um pouquinho. Nossa, foi tão coincidência, né? Muita A gente gosta tanto de coincidência. livro, trabalha com criança. Então, Sim, legal, muito legal. E esse livro aqui que eu escrevi, principalmente para a menina que não gostava de ir à escola, é muito interessante. Muito Depois interessante. a gente a quer gente todos. vai conversar sobre Nós isso. queremos. É legal, na sala de espera a gente deixa um a gente cantinho de conversa. livros para os pais e um cantinho de livros para as Pras crianças. Ah, que legal, É. que legal, muito bom. Meninas, então esse foi mais um podcast.
Então, muito obrigada mais uma vez. E espero que vocês venham outras vezes aí para contar pra gente lá sobre o Espaço Bambolê, que o espaço cresceu, que não tá mais nem cabendo, que vai ter que mudar de novo. Tá cheio de profissionais, muitos atendimentos, então tudo de bom, muita boa sorte para vocês. Muito obrigada. Muitas bênçãos de Deus na vida de vocês e tudo de bom, tá bom? Amém. Muito obrigada. Então, gente, esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem esse podcast. Ó, compartilhem para todo mundo. Ajuda a gente a fazer essa divulgação. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho tão lindo dessas meninas. Elas estão aqui pertinho da gente, ó, Botucatu. Vocês que estão aqui na cidade de Bauru, estão precisando de profissionais como elas para ajudar aí nos cuidados do seu filho. Ou você conhece alguém que está precisando de ajuda, estamos aqui a 1 horinha de Botucatu e vocês vão ter essas pessoas incríveis para atender os filhos de vocês, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Esse foi mais um podcast Elas por Elas e até mais. Tchau, tchau!